Seção 2ª. Das limitações do poder de tributar. Artigo 163. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado. Inciso 1º. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Inciso 2º. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3º. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Alínea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Alínea C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Inciso 4º. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5º. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público estadual. Inciso 6º. Instituir impostos sobre. Alínea A. Patrimônio, renda ou serviços, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Inciso 7º. Respeitado o disposto no artigo 150 da Constituição Federal, bem assim na legislação complementar específica, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual, ou que implique distinção ou preferência em relação a município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do Estado. Inciso 8º. Instituir isenções de tributos da competência dos municípios. Parágrafo 1º. A proibição do inciso 6º, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes. Parágrafo 2º. As proibições do inciso 6º, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Parágrafo 3º. A contribuição de que trata o artigo 160, inciso 4º, só poderá ser exigida após decorridos 90 dias da publicação da lei que houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no inciso 3º, b, deste artigo. Parágrafo 4º. As proibições expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderão ser concedidos mediante lei estadual específica, que regula exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, g, da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Para os efeitos do inciso 5º, não se compreende como limitação ao tráfego de bens a apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de documentação fiscal idônea, hipótese em que ficarão retidas até a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário. Parágrafo 7º. Foi objeto da AD nº 395/1990, perante o Supremo Tribunal Federal, tendo sido ação julgada improcedente em 17 de maio de 2007, portanto reconhecida a constitucionalidade do dispositivo. Parágrafo 8º. A vedação do inciso 3º, c, não se aplica à fixação da base de cálculo do imposto previsto no artigo 165, inciso 1º, c. Artigo 164. É vedada a cobrança de taxas. Inciso 1º. Pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 2º. Para obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal,